Seja bem-vindo ao mundo marcial. Taihou Jutsu é um método para os atuais policiais japoneses, oficiais de escolta da Guarda Imperial, oficiais da Guarda Costeira, oficiais de controle de narcóticos, policiais militares das Forças de Autodefesa do Japão, e outros agentes da Polícia Judiciária, ou, em alternativa, funcionários que legalmente não sejam agentes da Polícia Judiciária, mas que desempenhem funções semelhantes a esta, tais como agentes de controle de imigração e que prendem criminosos e os levam para a polícia. Taihou Jutsu significa técnicas de detenção em japonês, é uma síntese de diferentes artes marciais, como Aikijujutsu, Karatê, Kenpo, boxe entre outras. Também tem o significado de técnica de defesa pessoal para prevenir lesões a quem exerce essas funções. Neste vídeo vamos explorar como essa arte marcial começou até chegar aos dias atuais. Mas antes de continuarmos, não se esqueça de inscrever-se no canal e deixar o like e conferir a playlist com temas semelhantes com vídeos como este. Taihou Jutsu tem uma história complexa. No Japão, o período Muromachi, de 1333 a 1600, foi uma época de agitação e guerra civil, enquanto uma nova linha de shoguns lutava pelo controle. Akishi Mitsuhide sucedeu Oda Nobunaga, mas apenas um ano depois, Toyotomi Hideyoshi exibiu em público a cabeça decepada de Mitsuhide, como um aviso terrível de que era ele quem estava no poder. Durante seu reinado, Hideyoshi, que desde nascimento humilde, subiu na hierarquia do exército Odas para se tornar general, conquistou muitas partes do Japão e tentou uma invasão da Coreia. Em 1588 ele ordenou a entrega de todas as armas e proibiu a posse de espadas por qualquer pessoa que não fosse de nascimento samurai. Para compensar o clamor, Hideyoshi declarou que as armas seriam derretidas e usadas na construção de uma estátua da grande imagem de Buda. Esta foi uma estratégia inteligente que não poderia ser facilmente recusada, pois o Shogun estava simplesmente colecionando armas de guerra em tempos de paz e usando-as para homenagear Buda. A partir de então, apenas os samurais foram autorizados a portar espadas e o resto da população japonesa ficou praticamente indefesa contra os bushi, que muitas vezes recorriam ao direito dos samurais de matar um plebeu onde representavam um insulto ou uma demonstração de desrespeito. No entanto, Hideyoshi não havia estabelecido os fundamentos básicos de um governo em seu shogunato e, após sua morte, seu filho Toyotomi Hideyoshi ficou em uma posição muito precária. 2 anos depois, Hideyoshi e seus apoiadores foram desafiados por Tokugawa Ieyasu e sofreram derrota na Batalha de Sekigahara em 1600. Assim começou o período Tokugawa, de 1600 a 1868, que veria seu domínio militar sobre o Japão pelos próximos 200 anos e que praticamente fechou as costas do Japão para o mundo exterior. Para garantir a sucessão de seus herdeiros, Ieyasu fez algo de grande importância, mas nem sempre incluído no relato de suas façanhas militares. Ele criou uma burocracia dentro de seu Bakufu, para garantir seu domínio sobre quaisquer rivais e manter a casa de Tokugawa. Para eliminar qualquer ameaça duradoura, ele precisava remover Hideyoshi para sempre. Então ele sitiou o castelo de Osaka, que terminou com o seppuku famoso ritual de suicídio de Toyotomi Hideyoshi. Outro problema que Ieyasu enfrentou foram todos os soldados que lutaram nas muitas batalhas e campanhas em casa ou na Coreia. A sua solução foi absorvê-los numa classe governante e em 1615 ele introduziu o seu Buki Shohato ou leis para famílias de militares. Esses oficiais samurais foram treinados nas artes clássicas e também nas artes marciais. Eles receberam tarefas intermináveis para mantê-los ocupados, não deixando tempo para considerarem derrubar o Shogun. Foi durante este período Edo que ocorreu a mistura das doutrinas das artes clássicas com as artes marciais ou artes de autoproteção foram refinadas em artes de autoaperfeiçoamento e muitas técnicas experimentadas e testadas no campo de batalha foram alteradas até não terem nenhuma semelhança com os originais. Alguns dos oficiais samurais criados pelo Bakufu de Ieyasu foram transformados em oficiais da paz e seus deveres eram manter a lei e a ordem e fazer cumprir a proibição de armas. Eles complementaram a polícia feudal de baixo escalão chamada Miyakashi e Okapiki, que não podiam carregar espadas, mas que enfrentavam um problema cada vez maior de Ronin os samurais sem mestre que agora vagavam pela terra. Foi para esses oficiais da paz que foi criado um sistema chamado Yaku Kobujutsu ou técnicas de artes marciais para oficiais, que foi extraído dos ensinamentos do Jujutsu e do Aikijujutsu. Yaku Kobujutsu consistia em uma série de disciplinas que deveriam ser dominadas pelos oficiais. Havia o Bojutsu, a arte do bastão de 1,80 m, uma arma incrível nas mãos de um especialista, mas limitada se usada em ambientes fechados. Ranbujutsu era o uso do bastão de 1 metro, uma arma muito versátil que pode ser empregada em praticamente qualquer lugar.
Jutsu ensinou o uso do cacetete de ferro que tinha um dente saindo de cima do cabo para prender e quebrar as lâminas da espada. Koguzoku técnicas de luta desarmada cobriam tudo, desde detenções e restrições até ataques direcionados a áreas vitais do corpo. Por fim, Hojujutsu, que é a arte de amarrar um prisioneiro com corda de forma a protegê-lo e evitar a fuga, as 3 ferramentas principais de captura, assim eram conhecidas essas armas são, Sazumata é uma lança-garfo, Tsukubo é um bastão em forma de T e se parece com martelo, e tem muitos espinhos, Sodegarami é um bastão de 1,8 metros de comprimento com uma barra adornada com vários espinhos e ganchos, Hananeji, um bastão curto com um laço de corda e Kusarifundo correntes pesadas. O uso destas técnicas continuou na era Meiji, de 1868 a 1912, quando o Japão foi lançado na Era Moderna. A perturbação civil resultou de confrontos entre facções, que lutavam para manter o Japão feudal e fechado ao resto do mundo, contra aqueles que queriam abraçar a nova era e podiam ver o comércio e a prosperidade. 1874 viu a fundação de uma força policial nacional e em 1876 a proibição total do uso de espadas acabou com o status especial do guerreiro samurai. À medida que o Japão emergia no século XX, o mesmo acontecia com suas artes marciais. Yakuko Bujutsu também foi afetado por essas mudanças e em 1924 a polícia de Tóquio pediu a um grupo de mestres em artes marciais, para formar um comitê e revisar o sistema atual. Eles receberam instruções para sintetizar uma arte marcial para substituí-lo, que levasse em conta as necessidades da polícia japonesa da época. Os mestres produziram um sistema de técnicas que compreendia fortemente Koryu ou antigas formas de Jujutsu e Aikijujutsu, pois estes eram o tipo de técnicas necessárias à polícia. Estes foram aprovados pela polícia e incorporados ao treinamento policial para avaliação e testes rigorosos a serem realizados. Após a Segunda Guerra Mundial, a proibição da prática de artes marciais foi imposta pelos CAP, Comando Sul do Exército do Pacífico. A polícia japonesa ainda precisava do seu sistema de artes marciais para manter a lei e a ordem, por isso o governo japonês pediu permissão para rever e desenvolver o atual sistema policial de autodefesa. Todas as técnicas anteriores foram estudadas e o sistema resultante foi renomeado como Taihou Jujutsu, pois a ocupação aliada do Japão havia proibido a prática do Jujutsu. Muitas de suas técnicas foram preservadas no novo sistema. Taihou Jujutsu ou Arte de Prender nasceu em 1947 e foi produzido um manual oficial. O estabelecimento do Taihou Jutsu moderno. Segundo Kudo Kazuzo, de 1898 a 1970, um judoca que atuou como instrutor na Academia Nacional de Polícia, o conceito básico do Taihou Jutsu nasceu em 1947. Naquela época, os policiais de cada província estudavam Taihou Jutsu, mas foi necessário estudar de forma abrangente e estabelecer um conjunto de técnicas universais em escala nacional. A Agência Nacional de Polícia nomeou Nagaoka Hideishi, de 1876 a 1952, do Judô, Saimura Goro, de 1887 a 1969, do Kendo, Shimizu Ryuji, de 1896 a 1978, do Jojutsu, Otsuka Hironori, de 1892 a 1982, do Shindo Yoshin Ryu Jujutsu e do Hado Karate, Piston Origuchi, de 1914 a 1950, do boxe membros do comitê. Ao combinar suas habilidades, as técnicas do Taihou Jutsu foram formalmente estabelecidas pela primeira vez. Depois disso, em 1957, foram feitas revisões para ensinar com eficiência os fundamentos do movimento corporal, golpes, chutes, manipulação articular e arremessos. Mas não se tornaram populares entre os policiais em campo. Portanto, novas pesquisas foram realizadas pelo Departamento Técnico da Academia Nacional de Polícia. As técnicas atuais de Taihou Jutsu foram promulgadas em 1967. No ano seguinte, foi concluído o texto básico O Método de Ensino do Taihou Jutsu. Em abril de 1978, 95% dos policiais passaram com sucesso no teste de habilidade e foram relatados 10.000 casos de prisões bem-sucedidas usando Taihou Jutsu. Técnicas. Taihou Jutsu possui elementos semelhantes às artes marciais mistas, como golpes, chutes, manipulações articulares, arremessos, asfixia e estrangulamento, luta com bastão, bengala e algemas. Facas de borracha, pistolas de imitação de madeira, bastões macios, entre outros, são usados durante treinamentos para simular lutas reais.
É necessário o uso da força mínima necessária para a detenção, porque se o agressor ou criminoso for ferido ou morto por força excessiva, isso interferiria na investigação e na decisão do tribunal e também poderia constituir uma violação dos direitos humanos. Partidas de Taihō-jutsu. Os equipamentos utilizados nas partidas incluem bengalas, bastões curtos e facas. Eles também utilizam equipamentos de proteção. É composto por protetor de rosto e cabeça e almofada de virilha semelhante. As partidas são disputadas em tatames de 9 metros quadrados. No Taihō-jutsu é válido bater com as armas, bater com as mãos e pés, arremessar e utilizar técnicas de manipulação articular. A filosofia do Taihō-jutsu é um ponto de viragem na visão de manutenção da ordem no Japão. Na verdade, o objetivo final deste sistema é controlar o indivíduo sem afetar a sua integridade física. A preservação do indivíduo tem a sua importância sem sacrificar a eficácia da prisão ou colocar em perigo os agentes da lei. Os oficiais que usaram seus ensinamentos e técnicas para lidar com encontros reais, alguns potencialmente letais, durante suas missões testaram sua eficácia no dia a dia. Finalmente, o Taihō-jutsu permanece uma janela para o passado com o pé no futuro, com seus ensinamentos ainda extraídos do Koryu, os antigos ensinamentos de artes marciais, experimentados e testados nos campos de batalha do Japão há séculos atrás. Obrigado por ter chegado ao final do vídeo. Considere ver mais vídeos no canal. Curta, inscreva-se, comente, compartilhe, ative as notificações e até a próxima.